E gravando. Bom dia a todos. Eu sou a professora Nanda, juntamente com o professor Leonardo Tartaruga. Hoje nós vamos dar início ao nosso encontro 17 e o seminário da aula hoje vai ser sobre métodos de flexibilidade passivos, apresentado pelo Carlos Rafael Soares Mota, a Mariana Pires e o Adão da Silva Neto. Eu vou estar compartilhando com vocês, então. Opa. Peraí. Já está aparecendo a tua tela, mas... Eu já vou, sim, eu vou só, já deixei aberto aqui para... Vamos ver quanto tempo vai demorar para rodar. Dá para... Olá, tudo bem? Eu sou o Carlos Rafael. Estão vendo o compartilhamento já do YouTube? Então, ok, vou dar início. Tela inteira, está bem clarinho. Rafael Mota, e junto com Adão Ribeiro, a gente vai tratar sobre o tema de métodos de flexibilidade passivos. No primeiro slide, a gente chama atenção para os conceitos de flexibilidade e alongamento. Aquele xizinho ali está colocado ali não que um se opõe ao outro. Na verdade, os dois se complementam, certo? O alongamento se complementa à flexibilidade, seguindo as regras do treinamento físico que a gente vem tratando ao longo do semestre, aos conceitos, enquanto aos seus conceitos e especificidades. Então, a flexibilidade é a capacidade condicionante que depende de métodos para ser treinados. Ele não está intimamente ligado com o metabolismo, certo? Mas sim com as estruturas internas, julgando o que vai ser mais alongado ou menos alongado. Já o alongamento é um dos principais métodos de flexibilidade que contempla uma série de exercícios. Os fatores internos que influenciam a flexibilidade, então, são os ossos, que a formação da estrutura óssea pode definir se o indivíduo vai ser mais alongado ou menos alongado, quanto o limitante articular. Os ligamentos articulares e os tendões, quanto à rigidez, e o músculo por ser encurtado ou não, quanto ao movimento. E a pele, quanto à maleabilidade dela. Os fatores externos, então, que influenciam a flexibilidade é a hora do dia, que com o passar do dia as estruturas vão sendo menos rígidas, quanto à viscosidade, com referência à viscosidade. Aí sim entra a questão do metabolismo, a temperatura, a tolerância à dor, que pode ser um limiar de intensidade do exercício, a idade e o sexo, sendo que as mulheres são menos rígidas, portanto elas são mais flexíveis do que os homens. E também pela formação anatômica do sexo feminino. Aqui as características comuns do alongamento, seguindo os princípios do treinamento físico, o que vai ser definido como tu poder utilizar ele como aquecimento ou utilizado como volta à calma é a questão da intensidade. Quer pontuar agora, Adão? Claro, aqui eu acho um ponto muito importante a gente dizer que eu acredito que aqui seja a principal diferença que possa diferenciar alongamento e método de flexibilidade. O alongamento em si é o exercício que tu vai fazer para ter o ganho de flexibilidade, mas o método em si é o planejamento de como tu vai utilizar ele. Então, por exemplo, pode escolher em usar ele como aquecimento, volta calma, dependendo da intensidade, da duração e do tipo de exercício. Acho que é isso. Perfeito. Mas o que são os métodos de flexibilidade passivos? Então, os grupos musculares são alongados por forças externas. Tu pode usar aparelhos ou auxiliares. Nessa questão aparelhos também entram implementos. Tu pode usar TheraBand, bola suíça, vários implementos também que podem ser sim utilizados para o treino de flexibilidade. A diferença, uma das principais diferenças para o outro método que a gente viu anteriormente, apresentado pelo outro grupo, que é o ativo, é que aqui não tem ação muscular, certo?
Aqui o que mais a força externa não tem a ação muscular dos agonistas e dos antagonistas. Então, o que vai definir de ser uma flexibilidade passiva, um alongamento passivo, é em questão à articulação. Eles podem ser realizados de forma estática, em isometria, ou dinâmica através das repetições. Aqui tem um quadro onde na literatura traz diferentes volumes gerais, quanto a série, repetição, tempo, mas o que a gente pode definir como ideal ou adequado na literatura atual é, no passivo estático, 2 a 3 séries de 15 a 90 segundos, e no passivo dinâmico, de 10 a 30 repetições. Comparando uma escala de intensidade, sendo do mais intenso para o menos intenso, a gente pode definir como passivo estático o mais intenso, porque no método passivo, a gente consegue trabalhar com uma amplitude maior do que o método ativo, de flexibilidade ativa. E então a gente consegue segurar por mais tempo, numa amplitude maior, determinado movimento. Então isso vai acarretar numa deformação da estrutura trabalhada, da estrutura que tu vai estar trabalhando, e também na tua prática, seguindo os princípios do treinamento físico de novo, ela sofre maiores adaptações. Aí em seguida vem o ativo estático, o passivo do dinâmico e o ativo estático. Pode passar aí. Tá travado? Não passou? Isso aí, passou. Bom, para darmos alguns exemplos práticos da aplicação e de alguns programas que utilizaram os métodos de flexibilidade passivos, a gente resolveu trazer 2 artigos. Um utilizando o teste do banco de Wells, sentar e alcançar, como está demonstrado na figura ali, comparativo entre as formas de alongamento, ativo, passivo e a facilitação neuroproprioceptiva. E mais um estudo em modelo animal que checa as alterações geradas pela imobilização de um membro e o que acontece com ela após sessões de treinamento de flexibilidade passiva. Passou? Isso aí. No primeiro estudo, que compara as 3 formas de alongamento, foi utilizado o teste de Wells para coletar dados antes e depois das 30 sessões de atividade com cada tipo de método de flexibilidade em 30 indivíduos, testados antes e depois. Os resultados não foram muito bons em ganho de flexibilidade para o alongamento passivo. Como pode ver no gráfico, o alongamento passivo ficou abaixo dos métodos de alongamento ativo e do FNP em relação ao ganho de flexibilidade. E o ativo nos traz também alguns contrapontos, que aí acho bem importante a gente frisar em relação à nossa prática, que se vale a pena usar um alongamento ativo pelos constantes estiramentos, eles tornam um processo mais doloroso. E já o alongamento passivo, como como se realiza em uma posição confortável, sem uso de contração muscular e tal, gera maior relaxamento, e aí talvez seja bom a gente pensar em qual população a gente usar, como escolher melhor para um treino, antes ou depois. Acredito que seja um bom ponto a se pensar aqui. Passou aí? Passou. Aí. Não abriu as imagens. Mas... Bom, no segundo artigo, que trata das alterações no tecido muscular em resposta ao alongamento passivo depois de uma imobilização, o estudo foi feito com ratos que foram imobilizados por 21 dias no membro posterior. Essa imobilização causou diminuição da massa muscular e aumento na deposição de colágeno no perimismo intramuscular, como mostra ali na imagenzinha B,
As setas pretas indicam a deposição de colágeno e o asterisco mostra a diminuição da massa muscular em relação à imagem A, que era o grupo controle. Após 3 semanas consecutivas de alongamento passivo, lá na imagem do quadrinho D, a seta mostra uma diminuição da deposição de colágeno em relação aos outros 2 grupos. Pode ver essa linha bem fininha. E a estrelinha branca mostra um aumento da massa muscular. O que a gente pode tirar de resultado disso aqui? Depois, as 3 semanas de alongamento passivo tiveram um bom resultado em relação a uma recuperação de algum membro que foi imobilizado por algum trauma, algum acidente que foi causado. Então, é um bom método para... O método de flexibilidade passivo seria bom para uma recuperação. E as nossas referências que se baseou para completar, para realizar o trabalho. E lá a gente vai passar um videozinho exemplificando bem como funciona a aplicação do método passivo, de auxiliar e como se dá isso na prática. O grupo mandou o vídeo separadamente, eu vou tirar o compartilhamento e compartilhar. Desculpem. O alongamento passivo faz parte do método de treinamento A+. A técnica é executada pelo personal trainer e também é utilizado alguns acessórios compostos, com o objetivo de melhorar a mobilidade e flexibilidade e, consequentemente, diminuição da tensão. O personal trainer aplica uma força externa, controlando a direção, velocidade, intensidade e duração do alongamento dos tecidos moles que causam contratura e restrição da mobilidade articular, onde os tecidos são alongados além do seu comprimento de repouso. O alongamento passivo é uma estratégia aplicada para a recuperação e regeneração muscular, visando uma melhora na sessão de treinamento posterior. Sua grande vantagem é que o aluno fica em uma posição confortável e relaxada, proporcionando maior eficácia no alongamento. Ok, tá com som aqui, peraí. Bom, acho que parabéns para o grupo, né? A gente está novamente hoje um outro encontro falando novamente de flexibilidade. O grupo fez aquele, o que a gente sempre fala um pouquinho que é importante. Claro que quando é o segundo grupo até não se faz tão necessária essa abordagem mais inicial sobre o tema, né? Retomando ali um pouquinho de conceitos, um pouquinho, né, das características mais básicas ali sobre a flexibilidade. O grupo retomou um pouquinho, mas, né, eu acho que é válido, dos conceitos, né, dos fatores externos, dos fatores internos que vão interferir, né, nessas diferentes respostas da flexibilidade, o que vai gerar tanto efeitos positivos quanto negativos em relação a isso. Eu acho que ali um conceito que traz, né, da questão que o alongamento e a flexibilidade, né, eu acho que isso é uma coisa que vale um pouco a gente conversar um pouquinho sobre isso.
a gente às vezes trabalha, né, como se fosse uma mesma coisa, mas na realidade a flexibilidade é uma capacidade física, né, e o alongamento é um método da qual eu utilizo para atingir a melhora dessa capacidade física, que é a flexibilidade. Então, é uma estratégia, né? Então, a gente pode usar, pode até usar ele, mas lembrando que o alongamento não é a capacidade física. A capacidade física é a flexibilidade, o alongamento vai ser, né, uma estratégia da qual eu vou utilizar como forma para trabalhar e melhorar essa capacidade física. Eu acho ali que quando o grupo traz, né, a coisa que parece se mostrar que os alongamentos passivos mostram, né, ser mais eficientes em termos de adaptação para a melhora da flexibilidade, e, ao mesmo tempo, quando ele traz aquele primeiro estudo, parece que o estudo ali mostrou ao inverso, né? Mostrou que o método passivo se fez, né, menos, né, com menor magnitude de melhora em relação aos outros métodos, o FNP e o ativo. Claro que a gente pode, né, talvez buscar na literatura, e eu não vou saber dizer exatamente qual né, o que traz uma revisão sistemática hoje mostrando a comparação dos dois métodos em termos de aplicabilidade e respostas de adaptação. Mas eu acredito que realmente o método passivo traga esse estado de relaxamento maior, né, do aluno, por parte do aluno. E o exemplo prático, né, que o grupo trouxe ali da questão do personal, né, do atendimento, né, de uma outra pessoa, lembrando que não necessariamente precisa ser alguém aplicando em ti. Tu pode usar a força externa de uma parede, tu pode usar, né, um outro recurso, né, tu pode usar o pé fixo no espaldar e ir lá e agarrar e manter a tensão, né, de uma base fixa, de uma base rígida, para também estar fazendo esse papel, né, de manter essa posição estática, né, e tu não precisar estar ali realmente conseguindo ficar numa situação buscando relaxamento e saindo da posição, né, do alongamento ativo para o alongamento passivo, mesmo que não seja necessariamente alguém ali te tensionando e te tracionando. Ali naquele segundo estudo, me chamou a atenção dos ratos ali que eles trouxeram também, me chamou a atenção a questão da melhora da massa muscular em relação à intervenção do alongamento, né? Eu diria que não é uma resposta da qual a gente esperaria, né? Como uma adaptação à flexibilidade, né? Claro que a imobilização a gente sabe que gera uma redução na massa muscular, e talvez a retirada da imobilização fosse mais, né, responsável por esse possível ganho de massa magra, e não necessariamente a intervenção da estratégia da flexibilidade, né? Não seria uma das respostas de adaptações da qual se espera uma flexibilidade melhora da massa magra. Então, né, me chamou a atenção até... E aqui eu trago uma coisa que eu achei muito legal na aula passada, que é tal integrante do grupo, né? E a gente poder estar fazendo esse ping-pong, esse bate-volta, né? Perguntando na semana passada, na aula passada, né? Que teve ali um estudo que eu fiz um questionamento, e aí acho que foi o César, né? Se não me engano, que me respondeu. E aí vê como é importante, né? E assim, a gente acaba sentindo falta do pessoal do grupo não estar participando e a gente poder estar conversando sobre essas questões que às vezes são abordadas e trazidas nos trabalhos ali, né, nos seminários. Mas realmente, né, o aumento da reposição de colágeno, né, as melhoras, né, da elasticidade, tanto da estrutura músculo-tendínea, como uma adaptação, né, a esse momento pós-imobilização e o treinamento de flexibilidade, uma resposta esperada, né, uma resposta de adaptação que a gente esperaria, mas realmente o aumento da massa muscular ali me chamou a atenção. Eu acho que em relação ao trabalho, da minha parte, é isso. Muito bem. Ananda, não sei se vocês estão escutando um barulho de fundo. Tomara que não. Não? Tá bom, então tá. Tem um motor enorme aqui que não sei o que está acontecendo, mas tudo bem. Olha só, também parabéns para o grupo, bem legal, é um desafio mesmo, é o segundo grupo falando de flexibilidade, a gente sabe que tem muito menos coisa, né? Então, a gente entende até algumas estratégias ali e tal, mas é um desafio mesmo, porque tem muito menos coisa mesmo. Eu queria só fazer uns comentários. Os estudos com modelos animais, a gente tem que ter muito cuidado mesmo, né? Então, servem para ilustrar, mas a gente sempre tem que fazer uma volta ao ser humano, assim, do que a gente tira daquilo ali para não parecer que é uma... Porque tu olha ali, fibra muscular, as estruturas,
e daqui a pouco tu conclui e termina, e aí tu não dá aquela volta, e aí pode parecer uma coisa que não é bem assim o ser humano. Uma diferença básica de modelos animais é a velocidade de metabolismo, assim, e as condições de experimento, né? Então, a Ananda já deu ali, ela já deu a dica, né? Muitas vezes se faz modelos de mobilização com o animal. Então, bota um animal 24 horas parado, às vezes não é nem imobilizado, mas às vezes é somente parado, que já a gente sabe que no ser humano ali tem um viés enorme nos estudos, que é a atividade física, que eles fazem durante o dia. Então, o que a gente faz no mundo real, é treinar com pessoas que têm níveis de atividade física diferentes, mas dificilmente é parecido com o que existe muitas vezes em modelo animal. E a outra coisa é a velocidade das adaptações. Isso tem algum sentido, mas para o ser humano é muito difícil de fazer esse pulo do gato, e a Ananda já resumiu. Não tem isso, né? A flexibilidade ele não é uma ferramenta para aumentar a massa muscular. Ele pode estar acompanhado, né? Isso sim. Quando a gente tem amplitudes maiores de movimentos, a gente sabe que muitas vezes tem adaptações, até com número de sarcômeros e tal, que podem estar coadjuvantes, mas não principais, né? Temos que voltar sempre para a mensagem principal. Ah, professor, mas eu vi um estudo lá. É a exceção, é uma situação muito específica, a gente tem que ver o tipo de carga que foi dada, muitas vezes são flexibilidades loucas, aquelas que a gente fala que é mais de 2 minutos em cada posição, e onde, na realidade, a gente vai treinar mais de 2 minutos em cada posição, né? Então, a gente tem que ter um cuidado. E lembrar que o modelo animal é muito rápido e tem adaptações que são aceleradas. Vou dar um exemplo. Eu estudei num ano do meu doutorado, no laboratório de histologia, onde a gente fez um modelo lá que era onde a gente analisava o modelo do crush do nervo ciático, né? Era o esmagamento do nervo ciático nos ratinhos, nos coitados ratos. Então, a gente fazia uma cirurgia, esmagava por 30 segundos, era completamente perdido ali o sinal elétrico, a passagem, né? Para a perna. Então, o bicho ficava com a pata ali sem movimento durante as primeiras semanas. A gente fazia reabilitação no bicho, era aeróbico, força, coisas assim. E o que a gente via? Depois a gente sacrificava os animais e analisava o que acontecia com o tecido nervoso mesmo, né? Com o próprio nervo ciático. E ali acontecia uma coisa que no ser humano é muito difícil de acontecer. O nervo ciático completamente se restabelecia, né? E a gente sabe que a gente se restabelece, a neuroplasticidade cada vez se entende que é maior, mas tem seus limites, né? A gente vê isso nos sistemas neurais, lá, as pessoas com problemas neurais, né? A própria esclerose múltipla, que tem demilinização, né? Termina as bainhas de mielina e tal no tecido nervoso, ali já tem prejuízos que é muito difícil recuperar. Então, imaginem um nervo ciático inteiro. Então, de novo, no rato serve, mas no ser humano não é bem assim. Quando esmaga o nervo ciático do ser humano, é um rolo. O cara fica paraplégico mesmo, e aí tem alguma chance de ter alguma compensação, coisas assim. Então, tem que ter muito cuidado. Só para trazer um exemplo desse cuidado, e essas adaptações não adianta. São coisas coadjuvantes. Para treinar, para aumentar a massa muscular, a gente tem que treinar força, e a flexibilidade vai sempre auxiliar no que a gente conversou bastante na aula passada, né? A outra coisa que eu queria trazer é que eu acho que a gente discutiu um pouquinho na aula passada, mas eu gostaria de fazer uma limpa assim, sobre esse assunto. Também tem um pouco a ver com o uso da flexibilidade como uma ferramenta, né? Vamos falar diferente. Então, no alongamento, quando eu uso no alongamento exercícios de alongamento, né, para aquecimento. E aí a gente já viu que é separado. Quando eu faço isso, geralmente eu tenho 10 segundos, isso é o mais normal, até 10 segundos, 15 segundos, no máximo, em cada posição. O que a literatura nos traz? Eu faço só um resgate histórico, assim, rapidinho, tá? Até os anos 90, se tinha uma ideia, e eu peguei um pouco essa fase, de que se tu não alongava, tu podia gerar lesão no treino. Existia parecia uma aspirina da saúde, assim, né? Então tu via até umas coisas engraçadas. Era o velho na beira da praia, o senhor, vamos chamar assim, porque nós estamos gravando aqui, lá fazendo os exercícios, lá umas coisas loucas lá, porque ele tinha que alongar, porque isso era o sinal de saúde, era fazer o exercício corretamente. Então virava uma obrigatoriedade. E aí o que acontece? Nos anos 90 começam a aparecer os primeiros estudos que se assemelham ao que hoje a gente conhece como uma revisão sistemática, etc., que mostram que
fazer alongamento não reduz o risco de lesão, né? Na verdade, o que reduz é um bom aquecimento. E o aquecimento pode ser feito também com exercícios de alongamento. Ponto. Né? Então, de novo, não quer dizer que não se deva fazer também. Não era isso, até o momento, até aqueles anos. Depois surgem esses estudos que começam a mostrar redução de força e potência, né? E aí começa a ter um entendimento um pouco equivocado. Então, é o que eu falei na aula passada com a Nanda, a gente conversou, tinha lá professores, até colegas meus, que diziam, olha, não dá mais para fazer, tem gente ainda fazendo alongamento, olha que errado. Aí se foi para outra religião, outro extremo, né? Se está alongando, então tá errado. Esse cara não entende de exercício, tá pecando, né? E não é bem assim, né, gente? A gente mostrou na aula passada falando isso. Quando tu tens cargas acima de 30, 40 segundos, tu tem uma redução de força e potência que duram em torno de 5 minutos, né? Então, de novo, tu tem que olhar isso com muito cuidado. Não quer dizer ainda, vou dar um exemplo, tá? Ainda vamos pensar numa situação muito específica, né? Finais de provas de velocidade em Olimpíada. Os caras ainda fazem alongamentos, né? Eles ainda fazem uma parte que eles chamam de uma estimulação neural, que envolvem arrancadas, etc., e um princípio de um PAP, né? Uma potencialização, mas também com alongamento ativo, dinâmico e tal, né? E, inclusive, com um pouquinho de passivo, né? E isso está dentro do mundo deles e não atrapalha, porque quase sempre a prova passa e o tempo desse alongamento é bem menor do que os estudos têm mostrado, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado, de novo, né? E tem situações onde é obrigatório, aí sim, mas são casos muito específicos. Por exemplo, quando tu vai fazer ações que envolvem gestos artísticos ou o gesto específico principal da sessão, ou da aula, ou da apresentação, no que for, onde tu tens que fazer amplitudes muito altas. Vamos dar o exemplo assim, ó, balé clássico, né? A pessoa vai lá e tem que fazer aquela, joga o pé lá na frente, que o joelho quase bate na cara, tem que fazer aquelas coisas, tá? No aquecimento, um bom aquecimento tem que levar a pessoa para preparar para a situação. Então, ela não pode estar fazendo exercício só em amplitude pequena e depois, daí, de uma hora para outra, sem estar bem, aqui vai lá e, bum, faz um... obviamente, não. Tem que se fazer. Então, tem situações específicas onde se precisa ainda fazer o alongamento, aí é obrigatório. Também tem essa situação, né? Eu queria só dar um resgate, assim, uma limpa, né, Ananda, desse assunto. E a outra coisa também é sobre a recuperação. Eu não sei se... Acho que foi no vídeo que apareceu, não foi nem os alunos, né? Mas no vídeo... Eu ouvi duas coisas que eu aprendi. Cada vez nessas aulas a gente vai aprendendo alguma coisa, né? Teve uma hora que o aluno disse, as imagens não estão aparecendo, mas para nós estavam, né? Depois ele falou sobre as imagens, né? Então é um troço que a gente tem que cuidar, porque às vezes o problema está na placa de vídeo, até do aluno que está apresentando, né? É um perigo isso aí, né? Tem que ficar ligado. Mas voltando, assim, teve uma hora ali da apresentação, que eu acho que era o vídeo gravado ali do Facebook, em que a moça fala assim, para uma regeneração muscular, um alongamento ou flexibilidade, deu uma mensagem assim de regeneração. Aí me fez lembrar do seguinte, a discussão sobre a volta calma, né? Tem que alongar ou não? De novo, primeira coisa, nível de evidência altíssimo mostra que se tu alongar, isso não evita o risco de dor tardia muscular tardia e lesão. Tá? E lesão a médio e longo prazo, isso aí não reduz, né? Agora, não quer dizer que não se possa fazer, né? De novo, pode ser uma estratégia como um ritual até psicossocial, não é só o biológico, né? Ter um ritual da parada da sessão. E isso eu tenho falado muito para os alunos, não só para a saúde primeiro, onde tem essa loucura de fazer HIIT, os caras inventam os blocos de treino de 15, 20 minutos, e é tudo time is money, né? O raciocínio é aquele, e não é bem assim, tem todo um movimento ligado à saúde, que é o slow food, slow life, né? Que também traz que, na verdade, o exercício é uma situação onde muita gente precisa se desprender um pouco. Então, a resposta não é simples, porque às vezes o cara não tem tempo mesmo, tem que resolver. Mas também não é botar 15 minutos gritando nos ouvidos, vai, termina, sai rápido, porque tem que ir lá para a loucura da vida do cara. Quase sempre isso não ajuda muito, às vezes pode ser até mais um elemento de estresse, mais do que de combater esse estresse, né? Então, a gente tem que estar ligado como profissionais da saúde também nisso.
Tá? Mas voltando aqui, a questão do alongamento no final da sessão, então, ele de novo, não é obrigatório, não é aspirina que tem que ser usada, porque vai resolver tudo, não é isso, mas tem uma coisa que eu sempre gosto de dizer que tem a ver com a prática, sabe? Aí, assim, talvez os mais jovens não tenham essa situação, mas eu tenho colegas da minha época que termina a sessão, assim, e a gente diz, o cara sai dizendo aquela frase clássica, né, Ananda? Que a Ananda deve ouvir também, que é mais do meu tempo. Era assim, se eu não alongar, no outro dia eu estou todo duro, né? Essa é uma frase de botar na parede. Acho que os caras aprenderam e foram... E o que acontece? Quando tu tem um aluno desse tipo, é um aluno que se percebe muito bem, a resposta que eu sempre dou para os alunos é o seguinte, se o cara diz isso, primeiro tu fala um pouquinho sobre os níveis de evidência. Tem coisas que mostram que nada não reduz e tal, mas o seguinte, se o cara dizer, mas não adianta, eu saio todo duro, aí o que tu vai fazer? Vai lá e alonga, e não me incomoda, resolve a questão, né? Faz um alongamento que o cara se sinta bem, porque isso é tudo psicológico também, né? Tem um momento em que o cara para ali, pode ser a própria situação de meditação, a gente sabe, é um mindfulness low cost, vamos chamar assim, o cara simplesmente para 15 segundos, fecha os olhos e faz, né? E faz isso numa sequência de músculos, tu tem ali uma situação, né, de meditação. Então, tudo isso pode estar influenciando também essas relações aí de recuperação. Então, o que eu digo para os professores é escutem os alunos e também percebam, aquilo que faz bem, é prazeroso para o aluno, é super importante. Então, daqui a pouco, sim, tem que fazer. Aí tem um professor do lado, que é o cientista, né, de carteirinha, diz, não, mas está errado o que tu está dizendo, porque tu disse que sim, que ele tem que alongar e ele não vai mais sentir dor. Só confirmou a crença do aluno. Tá bom, desde que ele se sinta bem no outro dia e ao longo do tempo isso ajude ele, tudo bem. Claro, e aí a gente vai jogando com a ciência. Ao mesmo tempo, a gente tem que saber que os níveis de evidência não mostram muito para esse lado, mas pode ser que esses níveis de evidência só meçam algumas coisas que a gente ainda não sabe direito. Então, tem que ter esse cuidado, né? Eu queria trazer isso também, né? Que às vezes a gente esquece aí na situação de alongamento e também como parte de flexibilidade, né? E para terminar também, outra coisa, os alunos mostraram ali uma coisa que a Ananda falou, né? Os alunos mostraram uma sequência de cargas, né? Onde tu tem a carga mais alta, digamos assim, né? Quando tu faz ali o passivo, né? O estático, inclusive. E realmente, aí tem estudos que mostram que às vezes não é bem assim, porque depende de como tu dá o estímulo, né? Se tu faz uma carga externa muito forte, que nem o pessoal faz nas artes marciais, que é para rasgar, vamos dizer assim, é uma coisa. Se tu faz outra de outro jeito, já é outra. Então, tudo tem muito interveniente aí. Agora, o que tem importante, só que eu queria trazer para vocês, como estratégia, é que assim, nessa lista não tinha as FNPs. Eu colocaria as FNPs como um método mais avançado ainda. Eu não usaria para alunos mais iniciantes. Se o aluno tem déficit de flexibilidade, se ele tem isso, não tem muita razão para não fazer também, mas por um sentido de médio e longo prazo de treinamento, né, eu colocaria esse método de FNP para alunos um pouco mais avançados. Então, ele já passou por métodos ativos, passivos, etc. Então, tu já jogou com essas possibilidades de carga sequencial, e aí tu entra num outro bloco adicionando uma variação, né, um elemento a mais lá, que é uma FNP, onde a gente sabe que a gente pode estimular eles bastante, né, a intensidade é alta, né, por causa dessa facilitação, né, essa jogada proprioceptiva que a gente faz ali em alguns segundos. Então, a intensidade é muito grande, tu vai numa amplitude alta, só que o volume é baixo, porque tu dura poucos segundos naquela situação, né? Mas de qualquer jeito, é um estímulo bem alto, eu colocaria acima ainda dos estáticos, né? E deixaria para alunos intermediários, avançados, assim, se fosse pensar a médio e longo prazo. Era mais essa Eu acho ali quando coloca o anticultivo como algo que possa gerar mais adaptações, é no sentido que tu possa buscar uma estrutura mais relaxada e ganhar nisso amplitudes mais significativas, né? Mas com certeza vai depender de como tu vai trabalhar esse estímulo. Eu vou trazer um pouquinho da prática, assim, né? Eu acho que primeiro eu vou retomar um pouquinho ali do que o professor falou sobre... né? Eu acho que é importante quando a gente trabalha com o aluno, e o aluno vem com essa, e eu acho que isso é uma coisa que vem muito forte, a coisa que se eu não alongar, eu vou ficar toda dura, e eu vou ficar toda dolorida, e eu acho que a gente tem que trazer que realmente a dor muscular tardia relacionada
as lesões nas fibras não vão ser modificadas caso tu alongue ou não alongue. Se te faz bem, vamos alongar, mas assim, tem que estar ciente, né, que a dor muscular tardia, como resposta a um treino, né, de microlesões na fibra, não vai ser o alongamento que vai modificar. Eu acho que isso tem que se trabalhar, né? Acho que tem que ser conversado, porque daqui a pouco cria uma expectativa errada, né? Então, assim, mas eu alonguei e mesmo assim eu fiquei dolorida, né? Então, mesmo assim eu fiquei dolorido, né? Então, ficou dolorido por uma razão e a razão de ter alongado ou não vai ser o que vai ser o diferencial nesse processo. Talvez outras coisas, não gosta de ficar dolorida, tem que diminuir a intensidade, as cargas, os volumes, enfim, tem que repensar, né? A minha prática de personal os alunos gostam de alongar, né? Gostam de ter essa volta calma, gostam de ter o alongamento passivo no fim da aula, um pouco passivo, um pouco ativo, e eu acho que realmente essa interpretação de com quem que tu trabalha, né? De quem é o teu aluno é algo importante, e acho que se faz presente nas aulas em geral. E acho que hoje tem muito isso que ele falou também do científico de carteirinha que olha e diz, mas não. Eu, na minha prática, converso com os alunos e digo, olha, os níveis de evidências não mostram, né, que o alongamento vai gerar uma resposta, mas acho importante trabalhar, vejo que tu gosta, vejo que te sente bem, então, assim, tu também mostra para o aluno que tu tem domínio do conhecimento teórico, entende? Mas que o domínio do conhecimento teórico não diminui a tua prática, a tua escolha do que tu vai fazer na prática, né? Então, assim, nós vamos fazer escolhas baseadas em todos os conhecimentos teóricos que se tem ou não, nós vamos fazer baseadas um pouco no que tu gosta, um pouco no que te faz bem, né? E aí casar, né? A teoria e a prática, né? Que eu acho que é o que a gente tem no cotidiano, né? No trabalho é isso que se vale. Outra coisa, né, como o trabalho de personal e está alongando os alunos na posição estática passiva, eu acho que uma coisa que é importante a gente estar falando e observando, o Tarta falou na aula passada, né, do índice do cagaço, né, e eu não uso esse, mas é o rosto do aluno, né, é nítido, né, a cara de sofrimento, sabe? Então, assim, tem pessoas com limiares, né, de dor mais presentes, e aí às vezes tu vê que a pessoa tem uma capacidade de amplitude maior, que tu não chegou na amplitude máxima, e a pessoa já está se retraindo, se contorcendo, e tu, né, às vezes tem que abrandar um pouco, né, e mostrar que tu tem que buscar um relaxamento, que tu consegue uma maior amplitude, né? Então, acho que essa observação do aluno, né, em relação aos seus limiares de dor, né? Isso tu não vai trabalhar no índice do cagaço, né? Mas tu vai observar a expressão facial, e tanto quando são alongamentos de braço e eu estou me posicionada atrás, eu gosto de trabalhar na frente do espelho, que é para poder estar observando essa questão, né, dessa resposta facial em relação à dor. Vai ter o aluno que vai te relatar e vai dizer, deu, professora, puxou, percebe o limite, né, da amplitude, e a pessoa realmente para no limite da amplitude articular, e outros o limite da dor é antes, né, dessa amplitude articular total que é capaz de fazer. Então, eu acho que essa percepção, e isso é algo que se conquista também, né? Eu acho que quando tu trabalha, tu vai entendendo como cada aluno e no personal isso é mais fácil, porque tu trabalha com a mesma pessoa por muitos anos, né? Então, tu vai, né, entender melhor como a pessoa se comporta, mas eu acho que é uma coisa importante também da gente estar atento, né? De estar perceptivo, né? A quem é o cliente, e eu acho que, no geral, né, na minha prática, eu sei que o esportista, né, vamos dizer assim, o corredor não gosta muito de alongar no fim do treino. Ele terminou de correr, ele está suado, ele está aquecido, ele está turbinado, ele não, parar aqui, puxar a perna, nem pensar. Tá, vamos embora para casa, vamos falar desse alongamento outra hora. Mas o aluno do personal, o aluno da sala, né, do fitness, né, da saúde, gosta, é quase como se fosse um carinho de fim de treino, assim, que o professor, né, dá. Então, a minha percepção da minha prática, não quer dizer que todo cliente vai gostar ou que vai querer, né, e eu acho que tu pode estar trabalhando com isso, mas é o que eu trago da minha realidade. Boa, bem legal. Vou chamar, Gabriela.
Dúvidas, questionamentos, considerações? A mobilidade articular, tá? Que tem sido usada muito, não deixa de treinar também a flexibilidade, certo? E eu não vejo nenhum treinador fazendo mobilidade articular no fim do treino, apenas no início. Isso seria mais pela questão de preparar, então, as fibras para a atividade que vai vir? Posso? Eu acho que aquele exemplo que o professor trouxe lá do balé, do taekwondo, né, da situação que tu precisa de uma determinada amplitude muscular na tua prática, eu acho que, primeiro que se trabalha muito, né, eu acho que ainda se trabalha bastante com o alongamento como uma forma de aquecimento, né, naqueles períodos mais curtos, que não vão gerar essa perda de força e potência, e eu acho que se trabalha muito com mobilidade, porque os clientes têm baixa mobilidade, baixa flexibilidade, vamos pensar como mobilidade e flexibilidade sinônimos, né? Então, por essa baixa, né, talvez por essa amplitude articular não está, vamos dizer assim, ainda precisar ser trabalhada, né? É uma coisa de tu preparar o organismo para suportar as posturas para o que tu quer treinar depois. Então, assim, vamos pensar, tu pensa numa mobilidade de isquiotibiais, de lombar, para depois realização de um agachamento, né? Então, tu simplesmente quer adequar para o gesto depois que tu quer para aquela prática, provavelmente porque essa pessoa não tenha, talvez, se tu não trabalhar aquela estratégia, ela não vai conseguir chegar na amplitude de movimento necessária para a execução correta daquele gesto. É isso aí. Não, a minha outra dúvida era mais em relação também a essa questão de se, aspas, é o certo fazer o alongamento antes ou depois, mas isso também já foi respondido ao longo dos comentários de vocês. Boa, Gabi. Deixa eu só complementar, assim, tá tudo, só reforçar, né, mais, não tem nada para ajustar, mas o que a Gabi falou ali, né, a gente tem que seguir, eu acho que sempre voltar ao básico, assim, em algumas coisas, e fugir só de receita de bolo, né? Por exemplo, eu lembro do aquecimento do vôleibol, né? Durante algum tempo, teve treinadores que tiraram o alongamento porque apareceu aquela história do que faz mal, eles vão saltar menos, etc. Quando, na verdade, se alguém conhece um pouquinho de vôlei, sabe que um aquecimento de vôlei ele é longo, assim, não é? Então, tu tem todo o aquecimento de rede, antes disso, tu tem os aquecimentos com os gestos, que tem uma sequência, né? Muitas vezes tem um aquecimento anterior a isso. Então, tu fazer um alongamento ali no meio é difícil que traga esses problemas. E aí vem a história também, tem o alongamento dinâmico, né, que a gente não nota, mas que se faz muito, né? E isso é um exemplo para o pessoal da saúde, que às vezes até o pessoal do esporte não nota. Mas quando a gente faz o aquecimento do vôlei, a gente começa com as ações de braço lá, antes de dar o impacto, começa arremessando a bola. A gente começa a fazer também gestos com amplitude alta. A gente vai ganhando amplitude, vai ganhando força, até que a gente começa a botar força também. E aí a gente sabe que tem um impacto e tem que estar bem aquecido, né? Por exemplo, ombro de jogador, que é muito doloroso. Se não faz direitinho aquilo, tem jogador que sente dor para o resto do treino, porque são caras que carregam lesões ali no meio. Então, é o ponto fraco do vôlei. E para cada esporte vai ter os seus pontos fracos. Então, tu fazer um bom alongamento que envolva também amplitudes boas, mas primeiro, né, aquecendo bem, com carga um pouco menor, né? Fazendo essa sequência, que é o objetivo do aquecimento, é botar o cara pronto para a parte principal, resolve. E aí a gente vai responder a questão. Quase sempre vai ter ações de maior flexibilidade. De novo, não é treinamento de flexibilidade, vai ter ações que geram ali um alongamento ativo, digamos. Então, tem que considerar isso, e por isso que não tem só uma regra, né? Essa história de que é obrigado ou é obrigado a não ter, isso aí é para quem não conhece ainda a questão e não está ligado ao que está acontecendo mesmo na ciência do exercício, né? Tá? Isso é bem importante. Para correr, eu sei muito os aquecimentos ativos, né? Os alongamentos ativos para a mobilidade quadril, né? Então, flexão, extensão, abdução, adução ali para
porque é normalmente onde tu vai ter a maior, onde tu vai precisar do maior arco de amplitude, né, para executar uma abertura espaçada ali, e que se tu não trabalhar, daqui a pouco, se tu chegar ali realmente meio rígido, tu vai sair com aquele passinho curto e isso talvez te prejudique no teu desempenho, né, de situação tanto de treino quanto de, imagina, de prova, né? Então, acaba sendo uma estratégia, né, de trabalhar entre pequenos estímulos mais aeróbicos, né, de ganho de aumento de intensidade, de frequência cardíaca, né, também essas mobilidades ativas. E outra dúvida meio, vamos dizer assim, meio pré-estabelecida pelos nossos pais, assim, das antigas, né? Se eu alongar e tiver frio, eu vou me lesionar. Eu acho que também depende da intensidade do alongamento, né? Tipo, se eu começar na boa e depois fizer, né? Mas também um negócio que eu percebo que é muito comum o pessoal das antigas comentar assim, se tá frio, tu não alonga, enfim. Tem toda essa questão. Sim. É bem por aí, assim, não tem justificativa, é tipo RM, que o pessoal diz, aluno novo não pode fazer RM porque vai lesionar, não tem estudo que mostre isso, sabe? Se tu familiarizar direitinho, até um cara que não tem experiência dá para fazer. Aí depois tem o bom senso, né? Daqui a pouco não fazer no início mesmo, né? Mas por outra razão, não é porque vai lesionar, aí que está a coisa científica, assim, da coisa, né? E entra a questão do frio também. Se tu faz um alongamento no frio, tu sente um pouco mais, né? Tu sente um pouco mais de dor, né? Porque é isso mesmo, a gente está mais retraído, tem menos aquecimento, como é que é não é a vascularização, é a rigidez, né? É um pouco maior, então tu sente uma mesma posição, tu sente um pouco mais de dor, né? E dali que nascem essas coisas assim. Mas tem que cuidar, tem que usar o bom senso. Por exemplo, quando está muito frio, realmente não fica só no alongamento, até porque tu não vai conseguir aquecer bem o aluno. Tu precisa fazer ele aquecer numa intensidade maior. O aquecimento tem que ser um pouco mais longo, é uma regra do frio, né? De novo, se for para corredor, é menor, porque o corredor já muitas vezes faz o aquecimento com o seu treino mesmo, faz um joguinzinho e já entra no ritmo. Mas se for outra atividade mais intensa, uma quadra de vôlei no frio, né, o esporte ali no ambiente fora, o campo, né, por exemplo, o aquecimento tem que ser mais longo, né, porque vai demorar mais para aquecer o corpo. Né? É muito comum, assim, tipo, a gente que tá na área do futebol, né, tipo, tu não vai dar um sprint, tu não vai chutar a bola forte no gol antes de aquecer, porque senão tu vai lesionar, né, tem que ter essa preparação, sendo num alongamento ou não, né? Então tem todas essas questões. Aí é bem importante mesmo, né? O caso do futebol é que nem do vôlei. E tu pega a gurizada louca do vôlei, eu sei mais pelo vôlei, assim, eles querem enterrar a primeira bola, né? Eles querem, né, no aquecimento de rede, dizer... E aí tu tem que botar na cabeça deles que a primeira bola é tática, as primeiras bolas são táticas, assim, para aquecer a estrutura, inclusive, né? Então tem que cuidar um pouquinho, ou bater a bola no teto, né? Então os caras querem na primeira, porque eles ainda estão com energia, querem tentar bater. E aí muitas vezes acontece uma lesão mesmo, dá uma dor que fica todo o treino. Às vezes não vira até uma lesão crônica nem nada, mas é aquela dor que é uma lesão mesmo, né? E no futebol tem isso também. O cara quer tentar dar o chute primeiro, é coisa de guri, né? Que a gente brinca, né? E aí tem que botar na cabeça deles de que tem que ser um aquecimento bom mesmo, né? Isso sim, aí está na ideia do aquecimento mesmo, não é só o fato de alongar ou não. Né? No caso da flexibilidade, claro que também ali, como a própria Gabriela já colocou, um ajuste, né? Se o limiar de dor é mais tênue, tu também pode trabalhar em amplitudes um pouco menores, né? Inicialmente, e depois aos poucos do treino, e tu ganhando. No caso de alguém que vai pensar numa sessão de flexibilidade no inverno, né? Alguém que faça uma aula de alongamento, uma aula de flexibilidade, pensa no aquecimento mais prolongado, e um ajuste também ao limiar de dor, mas não necessariamente não fazer, né? Quer dizer, jamais não fazer por essa razão. Isso aí, é isso. Gustavo? Dúvidas, considerações, questionamentos, vivências práticas? Acho que o Gustavo nem está aí mais. Ricardo? Não, eu estou aqui. Oba! Não, só para dizer, aquele estudo dos ratos ali,
me fez lembrar o método avançado da musculação do FST7, que é Fascia Stretch Training, que, pelo que dizem, né, lógico, não aumenta a hipertrofia, como o professor falou, mas ele aumenta o potencial de hipertrofia, que seria, eu não sei, imagino que ali o perimísio, como se o perimísio estivesse enforcando as fibras, aí tu dá uma liberada e aumenta o volume, né? Que é só isso que na musculação a pessoa quer, é só aumentar o volume, né? Aí não sei se tem algum estudo mesmo que comprove isso no humano. Eu não conheço esse método. Fico pensando que seja trabalhar numa alta amplitude de movimento, assim, o máximo da amplitude articular. Como se a gente vai pensar na estrutura do sarcômero, né? A gente tem ali um ponto ótimo de produção de força, que não é nem o muito alongado, nem o muito encurtado, né? Que tem uma posição ótima para que aconteça essa sobreposição. Essa força, né, numa posição de um alongamento em toda a sua amplitude, talvez bote uma sobrecarga aumentada para essa fibra em alguns pontos onde tu não esteja, né, trabalhando ainda nesse ponto ótimo, que pode talvez gerar padrões de adaptações um pouco mais significativos. O Tarta me corrige se eu estou falando, porque eu realmente não conheço a técnica. Eu fiquei agora só pensando, né, que possa ser baseada nisso. Não, mas eu também não conheço. Eu abri até aqui a internet para ver. Tem um trabalho de um congresso do American College, do grupo do Martin Botaro, que é um cara que trabalha muito com força, com esse estudo, mas os dados não são muito assim decisivos, né? Eu acho que tem que cuidar bastante assim com essa história aí, mas também tem muitas vezes a gente não entende ainda algumas coisas, né? Mas tem que cuidar com essas modas aí. Tem que lembrar disso. Eu para usar isso como um método, eu primeiro testaria bastante, entenderia como incluiria, né? Porque, de novo, para treinar volume, eu vou dar um exemplo para vocês, assim, né? Assim, gente, dentro da sala de musculação, o que eu aprendi é que o maior erro do pessoal da cultura ali, dos marombeiros, vamos colocar assim, né? Simplesmente, uma delas é desconsiderar completamente princípios do treinamento. É muito mais do que aqueles dizer, não, agora tem um novo superset com não sei o quê, porque na revista lá, quando apareceu na minha época, era o Arnold Schwarzenegger, aí tem o método do treino do último campeão. Tudo aquilo ali, gente, umas coisas assim, as pessoas erram simplesmente em não usar os princípios do treinamento, em periodizar, em fazer semanas de redução, de manutenção, né? Essas coisas básicas a gente já falou em aula, né? Muitas vezes tem isso. Então, essa questão do alongamento ali, eu acho difícil que adicione muita coisa, assim. Inclusive para os caras que precisam trabalhar muito, né? Que aí eu também me arrisco menos ainda a falar, que são os caras de fisiculturismo, por exemplo, né? Tem muito menos. Por exemplo, no fisiculturismo tem um efeito que é a dieta junto, né? Eles perdem líquido em tempos certos e tudo aquilo, se tu entende isso, tu pode jogar com isso, com as zonas de risco que aí a ética vai dizer, mas eles passam um dia sem tomar água, né? Tem aquelas coisas que é fortíssimo, horas, né? Não sei se chega a dias, mas é umas coisas fortes, assim, né? Então, isso aí sim tem muito mais sentido para aquelas adaptações do que esses modelos, né? Mas também não fecho, tá? Sobre essa questão aí da face, que se é errado ou não, porque eu não conheço. Também vou deixar o registro. Até porque, se a gente for pensar naquele ponto ótimo de força, esse ponto muito alongado é até por isso que é contraindicada, né? Séries de flexibilidade tão altas antes de treinamentos de força e potência, né? Porque tu deixa vamos dizer assim, a posição do sarcômero num ponto não otimizado para a produção de força e potência. Então, tecnicamente, né, a teoria não fecharia, né, com essa estratégia de alta flexibilidade para treinamento de força. E respondendo, tá? O resumo do estudo mostra que não dá adição ao treino normal, esse treino aí do Fascia Stretch Training, tá? Aqui nesse resumo de congresso, né, que apareceu, mas é um congresso bom, de um grupo muito bom, né? Os resultados sugerem
porque o treino esse da fáscia, né, strength training, ele não é um estímulo superior aos métodos tradicionais para induzir hipertrofia muscular. Essa é a conclusão do estudo. Do que eu achei aqui, rápido. O Gustavo botou ali no chat que está sem câmera e sem áudio, mas que está, sem dúvidas, está tudo tranquilo. Entendi. Eu vou até botar no chat também o que eu achei aqui, o link, tá? Aí o Ricardo também está interessado, pode dar uma lida. Chat. Feito então, né, pessoal? Feito então.